Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós temos para esta lição número 4, a humanidade de Cristo, o esboço com 3 subtítulos. E o primeiro subtítulo é a necessidade da humanidade de Cristo, a realidade da humanidade de Cristo, e terceiro subtítulo, a humanidade de Cristo e suas implicações. Para esta lição, o nosso texto áureo proposto é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Para a nossa leitura bíblica, propomos Hebreus capítulo 2, verso 1 a 18, e atentemos que este texto de Hebreus, no capítulo 2, preenche adequadamente o propósito desta lição, a humanidade de Cristo. E vamos fazer inicialmente essa leitura bíblica. E aqui iniciamos. E diz o escritor de Hebreus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória,
consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que testifica, como que os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aí está este texto que fala assim da humanidade de Cristo, e é o próprio Deus se fazendo homem para justamente depois corresponder em todos os sentidos com aquele que ele iria representar, ou seja, o próprio homem, o ser caído. Assim como o homem participa da carne e do sangue e está submetido a tantas provações e tentações, ele fez questão de participar das mesmas coisas, para que em justiça depois pudesse chegar diante de Deus como sumo sacerdote a interceder pela humanidade essa que ele veio a conhecer, vivendo como ela vive e neste mundo. Portanto, observe, a humanidade de Cristo é um plano maravilhoso de Deus, é a prova de um amor muito grande e de alguém que preza o ser humano, ainda que tendo caído tão feio e descido a situação das trevas e da morte, estando todo o tempo debaixo do pecado, mas agora veio alguém que vai estar com muita correção e uma correspondência plena, está diante de Deus intercedendo porque passou pelas mesmas coisas e sabe muito bem qual é a nossa fraqueza e a nossa necessidade. Muito bem, lido este texto, podemos ir em frente, vendo a nossa introdução, um texto que está já em tela e que nos diz: enquanto na lição anterior aprendemos que a divindade de Jesus Cristo é um elemento fundamental na doutrina evangélica, desta vez entenderemos como a sua humanidade é igualmente importante. Ambas estas verdades serão ensinadas pelas Escrituras Sagradas, para que tenhamos uma correta compreensão acerca da pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tão certo como é o Filho de Deus, Cristo também é o Filho do homem, pois sendo igual a Deus, humilhou-se e se fez semelhante a nós, a fim de nos resgatar e nos levar de volta à divindade, que é o propósito e projeto de Deus que está em curso por todos esses milhares de anos. Era necessário que Jesus se fizesse homem, como aqueles que ele depois estaria representando diante de Deus. Num primeiro subtítulo, a necessidade da humanidade de Cristo, e num primeiro parágrafo, temos o texto que diz: uma das características do Messias
mais presente nas profecias é a sua humanidade, nunca afirmada com o objetivo de limitar ou excluir sua divindade. A linhagem, isto é, a ancestralidade humana do Salvador, Jesus, faz parte da primeira promessa deixada ao homem após a queda. E a esta primeira indicação se seguiriam outras ao longo dos tempos, de que este descendente da mulher seria mais precisamente descendente de Abraão, e depois de Judá, e depois de Davi. E embora a divindade do Salvador fosse motivo de controvérsia e escândalo para muitos judeus, nenhum deles duvidava de que somente um homem cuja genealogia pudesse ser reconstituída através de Davi, Judá, Abraão e Adão é que poderia ser verdadeiramente o Messias esperado. Eis que, porque Mateus e Lucas apresentam a genealogia de Jesus como prova de que ele é o Cristo, e porque muitos judeus dos tempos de Jesus, incapazes de determinar sua procedência devido a pormenores da profecia que ignoravam, duvidavam de que ele fosse o Cristo. Aí está essas primeiras palavras que temos. E em tela colocamos alguns textos bíblicos correspondentes a essa afirmativa. Ou seja, Jesus, o Messias, desde o princípio era anunciado como um filho da mulher, semente da mulher. Então, a humanidade já é declarada desde a primeira promessa de redenção, quando ainda no Jardim do Éden, no instante ou momentos da transgressão de Adão e Eva, vem o Senhor dizendo que, entretanto, para a justiça de Deus, ou em justiça de Deus, se o homem caiu pela falta de um, depois a restauração dele seria também por um, e um homem, aí quando diz, da semente da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E foi essa a promessa. Primeiro, vai ser um filho de mulher, ou seja, da natureza do ser humano. Que mais? E depois, com o tempo, vem da descendência de Sem, vem da descendência de Abraão, vem da descendência de Judá, depois vem da descendência de Davi, e essas coisas são colocadas. E assim observe que nós temos em Mateus capítulo 1, verso 17, e depois Lucas capítulo 3, 23 até 38, textos esses que não estarei lendo, mas fala da genealogia de Jesus. Um dos evangelistas começa em José e termina em Abraão e naturalmente Adão. E o outro começa em Adão, Abraão e termina em José, provando assim na sequência natural daquilo que entre os homens é colocado, que de fato Jesus, filho de Maria, é descendente, sim, lá desde o princípio, daqueles que já estavam determinados. Abraão, Isaque, Jacó, depois vem Judá, e lembrando ainda de Davi, pelo que muitos tinham entendimento e clamavam a Jesus desta forma: Jesus, filho de Davi, dizia, por exemplo, aquele cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. De onde lhe veio esse entendimento? Pois é, mas muitos dos judeus não entenderam. Mas vejamos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, verso 26 de Lucas, quando temos a afirmativa
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Pronto. Aí está a colocação bem clara de José sendo da descendência de Davi. E observe que depois José e Maria, tendo a obrigação de se registrar num censo determinado por César, naquela época, José e Maria vão para Belém, porque mostra que a família de José e de Maria eram de Belém, ou seja, justamente ali na região que envolvia o território de Judá, ou descendentes de Davi, lembrando que Belém sempre é chamada a cidade de Davi. Mas continuemos para perceber. Em Mateus capítulo 2, os versos 4, 5 e 6. 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Aí, observem bem, considerando que Jesus era da cidade de Davi, mas houve um incidente nesse meio tempo, que foi justamente o fato de que José e Maria moravam em Nazaré, lá na região da Galileia, totalmente fora daquilo que as profecias diziam, que o Messias tinha que ser da descendência de Davi e de Belém. Observe bem isso. Ou seja, o que aconteceu, que toda a gestação de Maria foi em Nazaré, mas na hora de nascer, aquela provocação que César de Roma trouxe para todo mundo de se inscrever na terra do seu nascimento, José e Maria foram para Belém e Jesus nasce em Belém. Mas como depois ainda Jesus foi para o Egito, voltou do Egito para Belém, do Belém foi para a cidade de Nazaré. E ficou a ideia de que Jesus era nazareno. E toda a vida se fala de Jesus, o Nazareno, sim, porque na verdade ele foi criado em Nazaré, mas o seu nascimento se deu em Belém. Aí havia entre os judeus essa confusão, porque não tinham percebido isso, conforme temos em João capítulo 7, o verso 41, que diz para nós desta forma: outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Ou seja, Deus deixou aqueles que são de má vontade para analisar e considerar todos os fatos em torno de Jesus. Os judeus daquela época e de muitas épocas, talvez até hoje, não aceitam Jesus como sendo o Messias, porque ele é de Nazaré. Sim, cresceu em Nazaré, mas seu nascimento se deu em Belém. Nada faltou naquilo que nas Escrituras estava escrito a respeito do Messias, da cidade de Belém e da descendência de Davi. Agora, o povo se confundiu, porque o crescimento dele foi em Nazaré. Aí está. Mas também estava colocado que Jesus seria uma pedra de escândalo. Muitos iriam nele se confundir. E essa é uma das confusões de uma coisa tão simples,
como nós mesmos estamos aqui nessa terra, muitos de nós talvez não estamos vivendo na terra do nosso nascimento. Nós temos em nós a nossa naturalidade de alguma cidade, em algum estado do Brasil, mas estamos vivendo em outras terras. Uma coisa não anula a outra. Assim foi também com Jesus. Consideremos agora um segundo texto, nesse mesmo subtítulo, a necessidade da humanidade de Cristo. Vimos até agora que as Escrituras previam. Jesus tinha que ser e vir neste mundo nascido da descendência de Davi em Belém. E assim aconteceu. Muitos se confundiram. Mas continuando nesse segundo texto que diz para nós: a humanidade do Salvador não se deve a nenhum capricho da divindade. Deus poderia de fato ter enviado Cristo a este mundo, como enviou diversas vezes os anjos para ministrar em favor dos escolhidos. Mas não o fez. E isso por um propósito que, tendo se mantido oculto em mistério no passado, agora foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas da nova aliança. Assim como todas as coisas saíram de Deus por intermédio de Cristo, e por ele, Cristo Jesus, são sustentadas, mas pelo pecado ficaram sujeitas à morte, à corrupção. Do mesmo modo, todas as coisas devem voltar novamente para Deus por intermédio de Cristo, para que Deus seja tudo e em todos. No texto da leitura bíblica, o escritor inspirado explica isso à luz do Salmo. Embora feito um pouco menor do que os anjos, o homem está destinado, observe que beleza isso, a uma glória que ainda não se realizou. Cristo Jesus, contudo, já está coroado de glória, e isso depois de ter sido feito também menor do que os anjos, o que significa que esta profecia se cumpriu primeiramente nele, Jesus, para depois se cumprir em nós. Aqui vemos a verdade já ressaltada em lições anteriores, de que Cristo deveria se fazer homem por nossa causa, para tornar-se a cabeça de um corpo formado por aqueles que nele creem, para reconduzi-los de volta a Deus. Ou seja, tudo começou de Deus em Cristo Jesus, e tudo vai terminar em Cristo Jesus, que vai retornar todas as coisas para Deus. Aí está o propósito de Deus e a sua justiça. Por um homem entrou pecado no mundo, e com pecado a morte. Agora, pela justiça de um só homem, Cristo Jesus, sim, tudo será restaurado ao Pai, pela ação de justiça, obediência de Jesus. Um homem, por ele veio a morte. Por outro homem, Jesus, veio a expiação dos pecados e a vida eterna. É Deus operando como Ele quer, em perfeita justiça, conforme estamos dizendo. E ressaltamos mais uma vez: por um homem veio o pecado e a morte, por um homem veio a justificação e a vida eterna. É o propósito de Deus, que teria que se cumprir em Cristo Jesus. E lembrando ainda, dentro desse texto, ou subtítulo, a necessidade da humanidade de Jesus, para alguém representar outro, tinha que ser parente, tinha que ser da família. O remidor, segundo a lei, tem que ser da família. Aí Jesus se fez homem, como nós, para ter direito, segundo a lei, de interceder por nós. Então, era necessário, obrigatório, que Jesus fizesse homem para nos representar como parente nosso, para interceder por nós, o grande Redentor e Remidor de toda a humanidade. São os mistérios e a grandeza de Deus e a sua justiça que permanece para sempre. E nesse assunto, damos como proposta 2 textos bíblicos. Um deles em Colossenses, no capítulo 1, verso 18, que diz para nós: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra e as coisas que estão no céu. Observe, até o céu precisava de uma redenção, ou seja, alguém que era divino se fazendo como a criatura para redimir essa criatura, sendo ela homem de carne e osso ou seres celestiais também. Mas aqui também em Efésios capítulo 1, verso 22 e depois 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que mistério. E a justificativa, porque sempre a lei determinava, só pode ser remidor de alguém quem lhe for parente próximo. Aí Jesus teve que se fazer nosso parente, para cumprir a justiça de Deus, ou a justiça celeste, ou seja, a perfeição do juízo celestial, de alguém que seja da família, parente, para interceder para o homem. Então Jesus teve que participar da carne e do sangue, como os homens também participam, e toda essa fragilidade, mas não cedendo ao pecado. Era a vitória de Cristo Jesus. Notemos ainda que, embora Deus tenha se revelado aos homens desde o princípio, mesmo aqueles chamados amigos de Deus estavam cientes de que a divindade permanecia envolta em um mistério que nem mesmo eles podiam sondar, porquanto nenhuma carne poderia ver Deus face a face e sobreviver. Somente Cristo Jesus removeria este véu, pois sendo Ele a expressa imagem de Deus, ao se fazer carne, tornou-se a habitação corpórea da divindade, revelando-a de um modo tal que muitos não apenas viram com seus olhos, mas também ouviram com seus ouvidos e tocaram com as suas próprias mãos na vida, graça, verdade e outras excelências de Deus que poucos no passado tiveram o privilégio de contemplar, e ainda de longe. Muito bem, e assim temos textos como em Êxodo 33, no verso 18 a 23, que diz para nós: então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E depois, no capítulo seguinte, 34, nós vemos isso acontecendo e citado nos versos 5, 6 e 7, que dizem: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor,
Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, o Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aí está a colocação. Moisés pediu para ver, e o Senhor falou: ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. A glória é grande demais, o poder é grande demais, insuportável pela natureza humana. Mas Deus concorda: passarei por ti, vou te proteger, e depois que eu passar, você me verá pelas costas. E diríamos assim, uma ideia de quem é Deus. E Deus passou por ele, e Moisés viu, mas na hora de falar de Deus, não teve nenhuma palavra de aparência física ou forma, para alguém fazer imagem ou fazer escultura de Deus, de forma nenhuma. Na hora que ele vê Deus pelas costas se afastando, ele vê, o que ele vê? Braços, perna, as costas de Deus? Não, ele vê todas as virtudes de Deus, Deus misericordioso. Observa bem isso aqui: e piedoso, grande em iras e grande em beneficência e verdade, perdoador. Na sua misericórdia ele é perdoador, e na sua justiça não tem o culpado por inocente. É um juiz que julga corretamente, plenamente, em todos os sentidos. Aí, voltando agora para o Novo Testamento, a necessidade da humanidade de Cristo, nós vemos em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, passagens que já vimos várias vezes, e sempre vamos ter que retornar a algumas passagens dessas, porque a lição deste trimestre todo é nesse sentido. E observe o início de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pronto. Passamos para o verso 14. E o que diz o verso 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a nossa lição de agora. E aqui mesmo se diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o verso 18 vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aí estão as verdades de que Jesus é a expressa imagem de Deus. O Deus que não era visível passou a ser visível. Na figura, na forma do homem Jesus, sim, ali habitava a plenitude da divindade. É a palavra de Colossenses 2, verso 9. Ali estava o próprio Deus. Agora, a excelência não era aspecto da carne, mas o seu caráter, a sua identidade, que depois vai ser proclamado sempre. Deus de misericórdia e piedade, benigno e justo em todo o seu juízo. E outras palavras mais poderiam ser colocadas. Jesus expressa a imagem, revelação de Deus, como ele mesmo, Jesus, disse: quem vê a mim, vê o Pai, quem ouve a mim, ouve o Pai, porque todas as coisas que faço também não são minhas, é o Pai que faz através de mim. É Deus se revelando ao homem, cumprindo a palavra de Isaías: toda carne verá Deus. Onde estava Deus? Em Jesus. Quem viu Jesus, viu Deus. Quem ouviu, quem tentou, para todas as coisas que ele fazia, aos seus ensinos, estava como que ouvindo e vendo Deus falando com eles. Ou seja, Deus em Jesus se revelava ao homem. Continuando nessa lição número 4, a humanidade de Cristo,
Depois de considerarmos assim a necessidade da humanidade de Cristo, colocamos a realidade da humanidade de Cristo. Jesus realmente esteve na carne, aqui entre nós, se fazendo comum de nós. O primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, a realidade da humanidade de Cristo, está em tela e nos diz: ao afirmar a humanidade de Cristo, a Escritura quer dizer basicamente duas coisas: que o Verbo verdadeiramente se fez carne e não apenas assumiu uma aparência de humanidade, e que essa carne não era um aspecto temporário, passageiro da divindade, mas o homem Jesus é inseparável de Cristo. Negar ambas essas verdades é o mesmo que negar o Filho e, portanto, é negar o próprio Pai. É obra do anticristo. Basta uma leitura franca e sem preconceito do relato evangélico para perceber que todos os passos da vida terrena de Cristo, seja a sua concepção e nascimento, sua infância, seu contato com as multidões, suas idas e vindas pela Judéia, Samaria e Galileia, suas emoções e sensações, sua prisão e sofrimentos, sua morte e sepultamento, sua ressurreição e ascensão, todos esses eventos cuja importância está na sua materialidade, ou seja, no fato de realmente aconteceram e foram testemunhados por muitos, e não em aparência ou visão simbólica, que somente uns poucos discerniram. Então observemos, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus amou, Jesus se irritou, Jesus chorou, quantas coisas. Jesus se compadeceu, Jesus foi ao encontro do necessitado. Tudo isso é dentro da situação de um homem dependendo, como no caso de Jesus, da ajuda dos pescadores para levarem a ele de barco para cá e para lá, na sua missão de ensinar de aldeia em aldeia. E por todas aquelas regiões da Judéia, da Galileia e regiões circunvizinhas. E aqui chama atenção para uma coisa. Está dentro do texto. Vamos ler primeiro o texto. Em Lucas 24, verso 36 até o 46, é quando Jesus, no final de tudo, aparece aos seus discípulos, e lá mesmo observem que ele vai onde os discípulos estão reunidos, e ali mesmo ele pede o de comer. O que tens aqui para comer? E ali com eles, assentado, comeu à vista deles. Eles viram Jesus comendo, bebendo com eles. E o Tomé teve a oportunidade de ver a ferida na mão, a ferida também no seu lado. Ou seja, ali estava um corpo que antes, poucos dias antes, tinha sido crucificado e traspassado com uma lança. Eles viram e tocaram nele. Ou seja, material humano estava ali com eles. E podemos observar também em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 19, no verso 34 e 35, quando podemos ler: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então aí está as realidades a respeito dessa materialidade, humanidade de Cristo Jesus. Indo para a carta de João, sim, a primeira carta, e lá, entendamos,
no capítulo 2 e verso 22. É importante esse texto, pelo que eu chamo a atenção, para que seja acompanhado a leitura deste texto, capítulo 2, verso 22 e depois o verso 23. Quem é mentiroso, diz João, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Observe essas palavras. Quem que é o que nega que Jesus veio em carne? Quem é que nega que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, senão Satanás e todo o espírito das trevas? É o anticristo. E observe ainda, nesse mesmo livro da primeira carta de João, no capítulo 4, verso 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, ao contrário, verso 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Muitos estão esperando o anticristo, mas João disse, já está aí. Porque muitos são daqueles que negam a Cristo Jesus e negam as Escrituras. É o espírito do anticristo que está aqui, e muitos estão esperando o anticristo em carne. Nunca o diabo virá em carne, porque ele sabe que uma vez na carne, na natureza humana é mortal, ele vai morrer logo, em 70 anos, quanto que na vida espiritual celestial, ele tem milhares e milhares de anos, mas se submeter à mortalidade, ele se submete à natureza que sobre nós homens existe. O nosso tempo é de 70 anos. Satanás não vem em carne. Muitos estão enganados nesse assunto. Ele é um espírito e já está aí, desde os tempos antigos. Mas agora eu vou dizer mais um pouco. Atenção. E quantos dizem que Jesus, no tempo que estava morto, foi passear nas Américas, foi ao inferno, foi aqui, foi ali? Negativo, Jesus não foi para lugar nenhum. Ele estava num corpo mortal e morto. Só ao terceiro dia ressuscitou. Então quem diz isso, que enquanto ele estava morto, ele estava por aí, então está negando a sua humanidade. Então, essa forma de entender não é de Deus, é do anticristo. Porque está dizendo que Jesus não veio em carne. Veio numa espécie qualquer, se manifestando na aparência, não aparência. Jesus é, sim, totalmente humano como cada um de nós. Nesse segundo subtítulo ainda, a realidade da humanidade de Cristo, um segundo texto, e diz: somente quando admitimos que Cristo verdadeiramente se fez homem, é que podemos entender a sua humilhação. Primeiro, porque para o Filho de Deus adotar a natureza humana significou despojar-se de si mesmo, isto é, das prerrogativas da sua divindade. Ele não deixou de ser Filho de Deus ao vir ao mundo como homem, mas fora privado de receber do mundo que havia criado a honra devida ao Filho. E mesmo se fazendo homem, não foi para sequer ser honrado como homem, mas para se fazer servo de todos e ser humilhado pelos homens até aquela morte, a morte vergonhosa e injusta da cruz. Então observemos isso. Deus deixa de ser a glória, ou ter a glória que sempre teve, para se fazer homem de carne e osso, como cada um de nós, nascendo de uma mulher, uma gestação de 9 meses, depois toda a fase de crescimento como criança, precisando ser amamentado, precisando ser limpo,
precisando ser vestido, e tantos cuidados, uma dependência total. E isso por muitos anos. E Jesus se manteve obediente a seus pais até aos 30 anos, quando de fez, deixou o lar e foi cumprir a sua missão, saindo de aldeia em aldeia, proclamando o Evangelho de Deus, a novidade de Deus, que era a revelação de Deus, homem. Muito bem, e temos os textos aí, como proposta, entre outros mais, mas vejamos em Isaías 53, verso 1 a 3. Não vou estar lendo, mas lembrando que é um texto muito conhecido, Isaías 53. Ele não veio com uma forma de glória humana, não tinha parecer nem formosura, era um homem como outro qualquer, e como outro qualquer também foi desprezado. Ou seja, Jesus não veio de olho verde, como muitos fazem, e cabelos encaracolados como um modelo entre os seres humanos. Não. Ele veio como qualquer, e ninguém via nele, nem no seu rosto, alguma coisa que dissesse, o Filho de Deus, Deus entre nós, o Emanuel. Não, veio como um outro qualquer, pelo que muitos se confundiram. Não vinha com aparência exterior nenhuma, mas ao ouvir a fala dele, os seus ensinos, e ver os seus milagres, e acompanhar a sua vida, aí disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que dava ordens ao mar, dava ordens ao vento, aquele que mandava os mortos voltarem à vida, aí estava Jesus de uma forma bem clara. O que também já lemos lá no Evangelho de João, quando no capítulo 1, se já lemos alguns textos ali em João, ainda queria acrescentar o verso 9, 10 e 11, quando temos a colocação outra vez, que diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí está. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Aí temos ainda a palavra de Filipenses, capítulo 2. Aquele que era poderoso nos céus, se manifestou entre os homens e não se colocou como filho de Deus. Não, mas humilhou-se na forma humana e obediência a Deus até a morte e morte de cruz. Em momento algum, ele fugiu da missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser o Cordeiro de Deus, a vítima do sacrifício, expiador do pecado da humanidade. Ele não fugiu da morte, de jeito nenhum. E ainda, outra vez, Hebreus, na palavra do capítulo 5, nós temos a colocação que podemos estar lendo outra vez, nos versos 7 e 8, quando diz, Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, a Deus, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus na carne se resignou a tudo, segundo o propósito de Deus, da nossa remissão. E assim, vamos por fim ao terceiro subtítulo, a humanidade de Cristo e suas implicações. Num primeiro parágrafo, e vamos considerar e ler. Não é necessário nos embrenharmos nas muitas discussões que ao longo dos séculos foram suscitadas
pela cristandade a respeito das naturezas, das vontades e aspectos ainda mais sutis da relação entre o humano e o divino na pessoa bendita do Salvador. Mas nesse sentido podemos deduzir algumas verdades a partir das Escrituras. A humanidade de Cristo não significa que ele só passou a existir ou mesmo a se distinguir do Pai como filho a partir da encarnação. Ele já existia como Deus, que é Espírito. Então se fez carne, assumindo forma corpórea, para se entrar neste mundo, do mesmo modo que todos os homens. O fato de Cristo ter sido concebido no ventre da Virgem confirma a realidade da sua humanidade, que precisou ser gerada ou concebida, não por vontade ou concorrência humana, mas por obra do Espírito Santo. Assim ele era tanto o Filho de Deus, como também o Filho do homem e a semente da mulher. Aí está. E temos vários textos bíblicos, como em Gálatas capítulo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. E observe bem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei e nos dar a adoção de filhos, continua Gálatas. Em Hebreus também, capítulo 10, nós temos a palavra clara no verso 5, que disse: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Pronto. Ou seja, bem claro, aquele que vinha da parte de Deus, Cordeiro de Deus, para poder passar pela morte, precisou de um corpo e de uma humanidade, ou uma natureza igual à do homem, carne, mortal, para então, aí sim, nele se cumprir o sacrifício da expiação do pecado da humanidade. Em Mateus, sim, outra vez, no princípio, lá, quando o anjo traz as palavras que revelam a Maria o nascimento de Jesus ou a vinda de Jesus por ela mesma, pelo seu ventre. Mas temos no capítulo 1, verso 18, que diz para nós bem claro: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pronto. E José teve essa revelação. Ou seja, sim, Maria estava concebida por Deus. E ali o Verbo, que era Deus e que estava antes com Deus, se fez homem no ventre de Maria, ou seja, trazendo a fertilidade e também dando ao óvulo a vida que ele trazia em si. E assim o óvulo foi fecundado, o óvulo de Maria, coisa simples da natureza humana. Também em Lucas capítulo 1, como que voltando algumas palavras que parecem até repetidas, mas é a afirmação aqui e a afirmação ali. No capítulo 1, verso 34, nós temos: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí em Jesus as duas naturezas, a humana e a divina, cumprindo toda a vontade de Deus
Deus entre nós, o Emanuel. Passando agora a um outro texto, há um novo parágrafo, um segundo parágrafo no título ou subtítulo 2, Humanidade de Cristo e suas implicações. A concepção virginal de Cristo nos leva a refletir sobre outra característica singular da sua humanidade. Não tendo sido concebido por concorrência humana, Jesus Cristo não herdou a corrupção moral ou a natureza pecaminosa que passou naturalmente a todos os filhos de Adão. Isso significa que Jesus foi tentado, mas não porque pudesse ser atraído e enganado por uma concupiscência ou desejo pelo mal, que jamais habitou em seu coração puro, mas porque a isso se submeteu sem cometer pecado, a fim de participar de nossas dores, das quais a maior seria a morte, e assim nos salvar de todas elas. Implicações da humanidade de Jesus. Aí temos a palavra que já temos lido na nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus, sim, no capítulo 2, quando ali, no capítulo 2, versos 17 e 18, já temos lido. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aí está o escritor de Hebreus confirmando, insistindo nessa mesma coisa. E depois no capítulo 4, verso 15 e 16, onde ele escreve: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando a gente chega diante de Jesus pedindo socorro dele, ele, como sumo sacerdote, sabe perfeitamente a nossa natureza, a nossa fraqueza, a nossa tendência ao erro. E quando ele vai interceder diante do Pai, ele sabe como interceder. E com justiça, porque ele viveu a mesma coisa, a mesma tentação, e sabe onde nós temos falhado. Aí está a humanidade de Cristo e suas implicações. Agora, por último, considere comigo a palavra que temos em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 13. O que está escrito no verso 13? E no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O que eu estou dizendo? O que está escrito? Que Jesus é sempre chamado, visto como o Filho do Homem. Mas não é nos lugares celestiais, não é na glória. Pois é, lá na glória a humanidade dele é reconhecida. Ele não é somente unigênito do Pai, mas ele é também Filho do Homem. Ou seja, anjo, todos os anjos do céu, os anciões assentados em tronos, os querubins, o arcanjo, todos eles olham Jesus e o veem como unigênito de Deus e ao mesmo tempo Filho do Homem. E nesta situação todos eles se prostram. A humanidade em Cristo Jesus e a sua divindade ali juntos. O que também se repete em Apocalipse, no capítulo 14. E em outros lugares na Bíblia sempre temos essa citação. Filho do Homem. E
no capítulo 14, o verso 14 diz para nós assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quando Jesus vier, agora atenção, quando Jesus vier, ele é o Filho do Homem, e ao mesmo tempo ele vem na glória do Pai, conforme ele mesmo anunciou, que viria com seus santos anjos na glória celestial, e ao mesmo tempo todos olhando para ele vão vê-lo como e reconhecê-lo como o Filho do Homem. Portanto, a humanidade de Cristo é bem clara em todas as Escrituras, e cuidemos nós para, em alguma forma de olhar Jesus e falar de Jesus, nós não estamos como que negando a sua natureza humana, o que seria negar que Jesus veio em carne. Aí esse espírito, esse entendimento é do anticristo. Continuando, vamos em frente na nossa lição, concluindo toda a nossa lição de hoje, que é a lição número 4, a humanidade de Cristo, e o texto em tela nos diz: se por um lado a divindade de Cristo nos faz lembrar da incomparável e excelente grandeza daquele que esteve entre nós, por outro lado, sua humanidade nos lembra que ele quis nos dar as glórias e riquezas dessa grandeza, para que ficássemos participantes da sua divindade. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele vier, aí nós nos manifestaremos como ele, porque como ele é, nós o veremos. É o que está escrito bem claro lá em João, no capítulo 3, na primeira carta de João, capítulo 3. Portanto, vamos entender, aquele que é o Eterno e é Espírito, se fez carne e habitou entre nós, operou aqui a nossa remissão, a nossa redenção, e depois glorificado voltou ao céu. E esta sorte está também determinada para nós, porque todos nós que sofremos, vivemos e mantemos, guardamos a sua palavra, vivendo em carne, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, seremos glorificados à semelhança da sua glória também. Portanto, é uma mensagem muito grande, implícita em Jesus vir em carne e depois se manifestar em glória. Assim nós que agora estamos em carne, mas por Cristo Jesus seremos restaurados àquela natureza que Deus quis fazer à sua imagem e semelhança. Portanto, estamos encerrando a nossa lição de número 4, cujo esboço traz os subtítulos que estudamos: a necessidade da humanidade de Cristo, a realidade da humanidade de Cristo e a humanidade de Cristo e suas implicações. O texto áureo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 14. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.